pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos a mais uma aula. O tema da aula de hoje é vetores. Vetores é uma ferramenta matemática muito utilizado na física, na engenharia, para entender o movimento bi e tridimensional, para entender a força resultante. Então, é um ferramental matemático muito importante para quem quer se aprofundar na área de matemática. Curtam a aula, espero que gostem. A nossa aula de hoje vai falar sobre vetores. Vetores são ferramentas matemáticas utilizadas para representar grandezas que dependem de direção e sentido. Tem uma ampla aplicação em física, onde representam forças, velocidades, acelerações. Vamos ver com calma o que é um vetor. Então, um vetor, de uma forma mais rigorosa de falar, o vetor ele é um ente matemático, ele é uma ferramenta matemática. E o mais importante, ele é dotado de uma direção e de um sentido. Ele contém uma direção e um sentido. E ele vai emprestar essas propriedades àquela grandeza a qual ele vai representar. Para a gente entender, portanto, os vetores, nós temos que entender o que é uma direção e o que é um sentido. Vamos considerar uma reta. O que é uma reta? Uma reta é um conjunto de pontos, mas esse conjunto de pontos ele é dotado de uma propriedade fundamental. Eles estão alinhados, então a gente pode dizer que esses pontos que compõem uma reta, que compõem a reta R, eles são pontos, mas que são colineares, que compartilham de uma linha. Então eles contêm uma direção, né? Eles contêm uma propriedade fundamental que os alinha, tornando assim a reta, constituindo a reta. Dessa forma, o que é direção? Direção é a propriedade fundamental de uma reta, o que torna esse conjunto de pontos uma reta. Ela representa uma direção. Uma reta contém uma direção. Veja bem, o que é sentido? Uma vez que a gente tem uma direção, nós podemos ter dois sentidos possíveis. E aí entra a figura do vetor. Então, o vetor ele pode ser definido como um segmento de reta dotado de um sentido. Não é? Então, ele é um pedaço da reta, ele empresta essa propriedade, que é a direção da reta, ele contém essa direção, ele rouba para si, ele se apodera dessa propriedade, e ao mesmo tempo é adotado um sentido. Então, o que nós podemos dizer? Que o sentido é a orientação adotada sobre a direção. Então, veja bem, nós podemos dizer que as direções são em número infinitos. Existem infinitas direções, mas sentidos apenas dois. Porque para adotar um sentido, você precisa da direção. E uma direção só comporta, no máximo, dois sentidos. Observe a representação, a seta em cima da letra V da figura. Essa é a representação de vetores. Então, a gente deve ler aquela letra como vetor V. Esse vetor contém a direção da reta R e o sentido que foi adotado. Veja bem, um vetor ainda tem o quê? Um tamanho, um módulo. O módulo do vetor é o comprimento do vetor, né? Esse comprimento, mais tarde, quando usado para representar uma grandeza vetorial, será proporcional à intensidade da grandeza. Então, se você fala de uma força de 10 newtons, esse vetor ele vai representar uma força de 10 newtons. Logo, uma força de 20 newtons terá o dobro do tamanho desse vetor original. Né? Então, o comprimento do vetor me dá a ideia da intensidade da grandeza da qual ele representa. Então, o módulo do vetor é o comprimento desse vetor. Observe a representação. Nós podemos nos referir ao módulo do vetor, ou seja, a sua intensidade, o seu comprimento, como sendo o módulo do vetor V entre barrinhas, ou alguns livros trazem simplesmente a nomenclatura V, sem a setinha em cima. Sem a setinha em cima, estamos nos referindo ao módulo do vetor, ao seu comprimento. Já
o vetor sem as barrinhas de módulo e com a setinha em cima, nós estamos nos referindo ao vetor V. Um outro conceito importante quando se fala de vetores é exatamente a questão da inversão dos sentidos, do que nós chamamos de vetor oposto. Se existe um vetor B num sentido pré-determinado, sempre vai existir o vetor oposto, que é o vetor V, mas com sentido invertido. Então, o que é o vetor oposto? É o próprio vetor, mas com sentido invertido. Então, observe que ele tem o mesmo módulo que o vetor original, mas o sentido está invertido. Esse conceito de vetor oposto é muito útil quando a gente vai fazer as operações com vetores. Então, nós podemos ainda contar com um outro conceito importante dentro do cálculo vetorial, né? Que é a questão do vetor unitário. O que é um vetor unitário? Então, assim como a gente tem uma unidade de padrão de medida, uma unidade de medida, nós também podemos ter um vetor unitário, né? O que é um vetor unitário? Vetor unitário é aquele cujo módulo é uma unidade de medida, né? Ele tem módulo 1, é um vetor de módulo 1, né? Portanto, ele vai representar ali uma unidade de medida. Então, veja bem, como obter esse vetor unitário? O vetor unitário, que eu vou chamar aqui de U, ele é o vetor dividido pelo seu módulo. Quando eu pego o vetor que tem um comprimento de 10 e divido pelo módulo 10, então eu vou passar a ter um vetor unitário de módulo 1. Mas na direção da reta R, na direção do vetor V. Né? Então, essas são as definições de vetores, as definições de que nós vamos usar ao longo dessa aula. Considerando as definições de vetores, agora nós podemos partir para operações com esses vetores. Observe que operar com vetores significa somar, levando-se em conta direções e sentidos. Nós estamos somando entes dotados de direção e sentido. É diferente de uma soma aritmética. Quando você faz uma soma aritmética, você soma dois números e você obtém como resultado um terceiro número. Quando você soma vetores, se você soma dois vetores, o que você tem como resultado é um terceiro vetor. Então, consideramos aí três vetores, V1, V2 e V3, cada um com as suas características de direção e sentido. Vamos fazer a operação V1 mais V2, chegando a um vetor S1. Como seria esse vetor soma chamado S1? Então, a primeira regra que nós vamos usar é a chamada regra do paralelogramo. Lembrando que o paralelogramo ele é um quadrilátero de lados paralelos, né? São paralelos 2 a 2. Então, vejamos como é a regra. Então, eu pego aqui o vetor V1 e reproduzo ele novamente, com as mesmas características. E o vetor V2, eu posiciono ele, mantendo as suas características, de forma que ambos os vetores, V1 e V2, tenham um ponto de origem comum. Né? A origem dos dois vetores é um ponto só. E a ideia aqui é somar as direções, levando-se em conta as direções e os sentidos. Então, ao fazermos o complemento do paralelogramo, fazendo as projeções de cada um dos lados, então eu estou fazendo uma projeção que é paralela a V1 e uma projeção que é paralela a V2. O vetor soma, ele é exatamente a diagonal desse paralelogramo. Então, observe que o vetor S1, ele tem influências, ele é ponderado pela direção do vetor F1 e ponderado pela direção do vetor V2, vetor V1 e vetor V2. Então, ao traçarmos essa diagonal, esse fato é levado em consideração, as direções de V1 e V2. Então, a regra do paralelogramo é essa. O vetor resultante da soma de V1 e V2 é a diagonal do paralelogramo, dado por S1. Vejamos mais um exemplo. Um vetor S2, que é a soma entre o vetor V1 e o vetor V3. Como faremos? Escrevemos
buscamos o vetor V1 e, coincidindo com a sua origem, nós buscamos o vetor V2. Então, ambos têm a mesma origem. E aí, completamos o quadrilátero através das projeções paralelas de V1 e V3. Logo, a resultante dessa operação será a diagonal, né? O vetor S2. Vejamos, se eu tivesse que somar os três vetores, como eu faria? Observe que a regra do paralelogramo só admite a operação com dois vetores. Mas e se eu tivesse que somar os três? Eu teria que fazer 2 a 2? Sim. Então, observe que, ao querer encontrar o resultado da operação V1 mais V2 mais V3, eu teria que fazer a soma 2 a 2. Mas nós já fizemos a soma V1 mais V2, que é o vetor S1. Então, se eu pegar o vetor S1 e somar ao V3, automaticamente eu vou estar fazendo V1 mais V2 mais V3. Então, vamos lá. Então, eu tenho o vetor S1 e na origem do S1 eu coloco o V3, de forma que ambos tenham a mesma origem. Faço o prolongamento das paralelas e obtenho o quadrilátero. O resultado do vetor S3 é a diagonal desse paralelogramo. Uma outra forma de operarmos a soma de vetores é usando o que nós chamamos de regra do polígono. A regra do polígono consiste em você tomar os vetores seguidos uns dos outros. Então, vamos repetir a operação. Imagine que eu quero encontrar um vetor soma, S1, que é a soma de V1 mais V2. Observe que eu não mudei os vetores, são exatamente os mesmos. Então, vamos lá. Eu vou pegar, primeiramente, vou reproduzir o vetor V1 com as mesmas características, e ao contrário de colocar o V2 na origem, de forma que tem uma origem comum, eu vou colocar um seguido do outro, de forma que a extremidade do V1 esteja na origem do V2, ou seja, é colocá-los um seguidos do outro. A resultante, o vetor resultante dessa soma, será o vetor que liga a origem do V1, o início de tudo, ao final do nosso encadeamento de vetores. Observe que esse vetor S1 é exatamente igual, é exatamente o mesmo vetor obtido pela regra do paralelogramo. Por quê? Porque se você observar com calma, você pode ver que V1 e V2 são os lados de um paralelogramo. Então, a regra do polígono é totalmente equivalente à regra do paralelogramo. Vejamos o segundo exemplo. Então, somamos V1 mais V3. Agora, usando a regra do polígono, nós teríamos o vetor V1 e, seguido desse vetor V1, nós colocaríamos o V3. O vetor resultante S2 é o vetor que liga a origem do V1 à extremidade do V3. E esse vetor S2 é exatamente igual ao obtido no slide anterior. Vejamos a soma de 3. Então, a soma de V1 mais V2 mais V3, como ficaria? Eu posso colocar um seguido do outro, né? Aqui nesse caso, eu quero mostrar que a soma ela é comutativa. Eu posso trocar, né, de posição os vetores que eu não interfiro no resultado final. Então, observe que eu coloquei o V3 no início só para que tenhamos uma figura melhor. Então, vamos lá. Pegando o V3, somando, alinhando ele com V1, alinhando ele com V2. Eu estou usando a regra do polígono para 3 vetores. Quem será o vetor resultante dessa soma? O vetor S3 é o vetor que liga o início ao fim. Esse vetor é idêntico ao vetor que nós obtivemos no slide passado, ao somarmos V1 mais V2 mais V3. A subtração de vetores, ela corresponde a uma operação de soma. Vamos ver como isso acontece? Observe que, se eu quiser resolver a operação V1 menos V2, chamando esse vetor de diferença, D1, né? D1 seria a diferença entre o vetor 1 e o vetor 2.
Para resolver essa equação, eu quero chamar a atenção de que menos V2, na verdade, é o vetor oposto de V2, conforme nós vimos na definição. O vetor oposto é o próprio vetor com sentido trocado. Então, fazer a diferença V1 menos V2, na verdade, é fazer a soma entre o vetor V1 e o vetor menos V2, o vetor oposto a V2. Vejamos como isso fica na nossa regra do polígono. Então, eu coloco o V1 e, seguido dele, observe que eu coloquei o vetor oposto de V2. Esse vetor menos V2 é o V2 com sentido trocado. E aí, o vetor resultante, o vetor diferença, ele vai ser o vetor que liga o início, ou seja, a origem de V1, ao final, que é a extremidade de V2. E assim está feita a subtração. Então, observe que subtrair vetores é o mesmo que somar vetores, mas com o vetor oposto daquele vetor que tem um sinal de menos na frente. De novo, mais um exemplo, eu quero fazer a diferença entre V1 e V3, obtendo um vetor D2. Como seria? V1, o menos V3, que é o V3 com sentido oposto, e aí o vetor resultante, que é o vetor D2, ele liga a origem de V1 à extremidade de V3. Aqui, uma operação para a gente fazer. Então, eu tenho um vetor S3, que seria V1 mais V2 menos V3. Como seria isso? Então, nós podemos dizer que é V1 mais V2 mais menos V3, né? Que é o vetor oposto a V3. Como seria isso? V1 mais V2 menos V3, né? Mais o vetor menos V3. Quem é o vetor resultante? É esse vetor S3 que liga a origem do V1 à extremidade de V3, de menos V3. Vamos ver alguns exercícios. Dados os vetores V1, V2 e V3, observe que eu mudei a configuração dos vetores um pouco, né? Mudada a configuração dos vetores, eu quero obter V1 mais V2. Usando a regra do polígono, nós vamos ter V1 seguido de V2. Quem é o vetor S? É o vetor que liga o início ao fim, regra do polígono. Observe que eu vou fazer a mesma operação utilizando agora a regra do paralelogramo. Então, eu disponho o vetor V1 e origem com origem, né? Fazendo a origem comum entre V1 e V2, faço o prolongamento da paralela de V2, o prolongamento de uma paralela a V1, e a resultante é a diagonal desse paralelogramo. Nesse momento, eu quero que você olhe para a tela e veja que o vetor S é exatamente o mesmo nas duas figuras. Tá? Vejamos uma subtração. Eu quero obter um vetor U, que é V2 menos V3, usando a regra do polígono. Eu tenho V2 e agora eu vou para o menos V3. Menos V3 é o V3 com sentido invertido. Quem é o vetor resultante? É o vetor que liga o início, né, a origem de V2, à extremidade de menos V3. Esse é o vetor U. Fazendo com a regra do paralelogramo. Vetor V2, coincidindo com a origem de V2, o vetor menos V3. Paralelo a menos V3, paralelo a V2, e o vetor resultante é a diagonal. Mais uma vez, se você observar, o vetor U é exatamente o mesmo. Obtendo um vetor W, tal que V1 menos V2 mais V3. Vamos ver como fica essa operação? Então, fazendo V1, usando a regra do polígono, eu tenho o menos V2, que é o V2 com sentido contrário, mais V3. Quem é o vetor resultante? É o vetor que liga a origem do V1 à extremidade do V3. Ah, mas esse vetor cruzou o V2. Tem algum problema? Nenhum problema. Você pode comutar os vetores, se você não quiser uma figura assim fechada, que ele cruze os vetores, e se possível, você pode fazer uma figura onde o vetor resultante não cruze, mas em princípio isso não tem nenhum problema. No exemplo D, eu quero obter um vetor x, que é V1 mais V2 menos V3. Então, como seria?
V1 seguido de V2, usando a regra do polígono, menos V3. Quem é o vetor resultante x? É o vetor que liga a origem ao final. Esse é o vetor x. Gostaria de agradecer a visita ao canal, obrigado pela visita. E se você precisar, se você gostou dessa aula, inscreva-se no canal ou agende uma aula online. Assim, nós podemos crescer juntos e você ajuda a manter o meu projeto. Deixo aqui o meu contato, caso precise de uma aula adicional. Conto com o seu apoio. Muito obrigado.